Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem não vai ser a camisa 9 do São Paulo e quais as possibilidades estudadas pelo tricolor. Tem gente sonhando com... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A gente estava comentando aqui enquanto ele estava falando, né, sobre essa coisa esquisita, né? Temos que se livrar do transfer ban porque a gente quer contratar mais. Pois é surreal. Não, assim, acabou de ser eleito presidente do Corinthians. Em tese, qual deveria ser a pauta? Não, agora a gente vai montar aqui um plano, estamos montando um plano, vamos apresentar um plano de recuperação financeira do clube. Temos um elenco, dá para jogar com esse elenco, é com ele que a gente vai. Dorival já tem que saber que é isso aí e tal. O clube não pode, já acabou de contratar o Vitinho, mais um, né? Recuperar os jogadores machucados e tudo, e vamos que vamos. Não, é se livrar do transfer ban para poder contratar mais, né? E o Santos Laguna é colocado como se fosse o vilão da história. Uhum. Ele é a vítima, ele não recebeu. Imagina o Santos Laguna ouvindo isso. Não, o presidente do Corinthians não está pensando em como me pagar. Isso. Está pensando em fazer um acordo comigo para poder continuar contra... É um negócio absurdo. O que, de certa forma, pode viabilizar o pagamento da dívida com o Santos Laguna. Você vai arrumar mais uma dívida. Cada contratação é uma dívida. Mesmo que o jogador chegue livre, né, não ter que pagar multa rescisória, você acrescenta mais uma despesa no seu fluxo. Aumenta a folha, claro. Aumenta a folha de pagamento. Então você vai ter menos dinheiro para pagar a dívida, porque você tem que pagar mais um funcionário, mais um atleta, né? Não é que ele está abrindo mão de 2, 3 para trazer mais um. O São Paulo fez uma limpa lá no início da temporada, mandou 18 embora, trouxe os 4, mais ou menos isso. Não está indo ninguém embora. Você está trazendo gente. Tá trazendo mais. É uma loucura isso. Então você percebe assim que não vai mudar. Não vai mudar. Assim, eu chamo isso, com diferentes personagens à frente do Corinthians, de um longo processo de destruição de um clube, de desconstrução de um clube. É isso que estão fazendo com o Corinthians. E eu acho impressionante a passividade das pessoas que dizem que amam o Corinthians. E a gente que fala isso é contra o Corinthians, da visão de alguns idiotas da rede social. Né? O cara acha que você é... Não, a gente está falando pro bem do clube. Caramba, cara, onde isso vai parar? O Augusto ele foi eleito sob o voto de protesto. Para acabar com a renovação e transferência. Ele tinha lá tudo para falar, olha, esses agora caras aqui acabaram com o Corinthians, agora, mas daqui para frente você vai ver o que vai acontecer. Ele foi lá e apagou o fogo com gasolina. Aí o Stabile, vendo tudo o que aconteceu, podia... Não, ele vai de novo e faz a mesma coisa. Deixa eu colocar o Arnaldo na conversa, porque teve transfer ban também no São Paulo. Por um valor menor, já resolvido e tal, mas teve transfer ban lá também no São Paulo, resolvido com a questão do Bobadilla e o Cerro Porteño e o São Paulo. Era uma marca da administração Casares. Acabamos com o transfer ban. Não acabou não, né, Arnaldo? É mais vergonhoso que o transfer ban do Corinthians, na minha opinião. Né? Porque nós estamos falando de uma gestão de 5 anos da mesma pessoa, que foi a mesma pessoa que contratou o Bobadilla. O Stabile pode até falar, pô, antes aí, a negociação do Félix Torres, do Santos Laguna, do Melo, etc. O Félix Torres, aliás, foi um dos primeiros contratados da gestão Melo. Né? Ele pode delegar responsabilidades, embora eu considere... Opa, vamos voltar. Estamos de volta na TV. O Arnaldo estava falando sobre a questão do transfer ban também do São Paulo. Pode falar, Arnaldo, pode completar. Eu acho o transfer ban, tá escrito aí, ó, transfer ban do Casares é mais vergonhoso do que o transfer ban do Stabile, que agora foi recém-empossado presidente. Embora o Casares indique que o caminho que ele preferiu adotar para o São Paulo é exatamente oposto ao do Corinthians, né, de tentar sacrificar uma temporada, esportivamente falando, para ter... uma vida menos complicada e ir se tornando saudável ano após. Esse transfer ban é embora vai destruído em poucas horas, uma dívida de $300 mil, etc, tal, que o São Paulo já equacionou, é uma vergonha, é um marco dessa administração, que não consegue nem solucionar os problemas financeiros, ao mesmo tempo que desidrata o time, que está sendo, além de tudo, assolado por 1000 lesões na temporada. Né? Então, o São Paulo, eu não sei como, sinceramente, Tironi, consegue não ter uma temporada esportiva complicada. Está numa Libertadores e está numa zona confortável do Brasil, não por mérito dos seus dirigentes, não por mérito do seu presidente. Muito bem, deixa eu dar uma... Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News.
No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Bom, sobre Crespo e Cédric, a gente precisa falar desses dois caras, né? Depois desse jogo contra o Galo. O Crespo, né? Até o Trimundial brincou aqui no chat. Deixa eu colocar aqui o comentário dele aqui bonitinho na tela. Que foi esse aqui, ó, o Trimundial. Cara, o Cédric, o Crespo, na verdade, a escalação do Crespo foi surreal, porque a gente comentou aqui no pré-jogo que a gente não gostou da escalação, né? Porque, em tese, fica um time defensivo e acho que com o Rodriguinho, acho que não é nem defensiva a palavra, talvez fique até um pouco travado, por mais que sejam 3 volantes que saibam sair jogando, por mais que o Pablo Maia ele seja mais um primeiro volante, o Pablo nunca foi um volante, vamos tentar ficar na esfera São Paulo, mas agora eu não me lembro para trazer um exemplo da esfera São Paulo. Mas eu até poderia falar Luan, mas o Luan não é nem o Luan é assim. Mas um volante tipo Ralf, lá do rival, do Corinthians, o Ralf, ele era aquele cara que só desarmava e com a bola no pé era uma tragédia. Era toca pro lado porque eu não sei aqui fazer um lançamento. Então, o Pablo não é esse cara. O Pablo tem um refino. O Pablo, inclusive, finaliza de fora da área e tudo. Só que aí o Crespo vai e me coloca 3 volantes. E aí a gente já olha, 3 volantes, 2 alas e 3 volantes, 3 zagueiros, então fica complicado. Eu sempre fui muito da tese da escalação de ser defensivo, mas desde que, para quem não sabe, eu sou torcedor do City, não sou um dos modinhas que começou quando os árabes entraram na quadranha. Só resumindo um pouquinho da minha história com o City, foi no antigo modo manager, quando eu jogava FIFA. Eu joguei FIFA até acho que o FIFA 12, 13, não, parei no 14. Eu parei quando eu estava no ensino médio, né? Eu terminei o ensino médio no 3º ano, no ensino médio terminei em 2014, e aí depois, trabalho, faculdade e tal, aí nunca mais tive um videogame, nunca mais joguei videogame na vida. Mas eu joguei ali até mais ou menos no FIFA 13 e 14. E aí lá no FIFA 07, foi no FIFA 07, que eu queria um time diferente para jogar modo manager, eu joguei com o City, porque o uniforme era bonito, e aí eu era muito curioso, e aí comecei a estudar a história do time lá no computador, lá da biblioteca que tinha lá na minha escola, o Antônio de Saint-Exupéry, e comecei a estudar a história do time e me identifiquei em ver torcedor. Tanto é que eu sou torcedor o presidiário ter ido lá pro City, inclusive. Eu comecei a ser torcedor do City antes da especulação do Kaká ir pro City, para vocês verem como é antigo, e obviamente depois fiquei feliz da vida. Mas por que eu trouxe tudo isso do City? Porque desde que o Guardiola ele me faz um time ofensivo jogar com 4 zagueiros e 2 volantes, eu parei com essa história de tipo, cara, não dá mais para olhar só a escalação e falar que é defensiva. A gente precisa olhar a dinâmica dentro do jogo. E eu já sabia que, obviamente, né, com 3 volantes e com esses 2 alas que não sobem direito, e com os 3 zagueiros, eu achei que ia ficar um pouco, o time ia ficar menos móvel, para se dizer, porque o Rodriguinho é diferente do Pablo Maia, né? O Rodriguinho ele vai para lá, vai para cá, articula, aproxima. O Pablo Maia não tem essa característica. E até antes do gol o time realmente estava engessado. Só que aí depois, né, foi mostrando, eles são 3 volantes que saem para o jogo, são 3 volantes que realmente fazem o time jogar dentre características completamente diferentes, né? O Pablo, o Marcos Antônio e o Bobadilla, eles não têm nada igual. Só que o Crespo, cara, o Crespo é inacreditável. O Crespo ele consegue calar a boca de todo mundo. Até depois a gente pode falar do Tapia, todo mundo, o Tapia vai entrar, e vai lá, gol do Tapia, pô. Então, é incrível realmente o que o Crespo faz, ele entende o jogo, ele sabe o que ele quer, mesmo em uma escalação que a gente pode olhar e falar, cara, não é legal. Ele consegue fazer o time jogar, o Pablo faz um gol, o Pablo tá se entrosando, o Pablo tá crescendo. E falar do Cédric também, cara, o Cédric é impressionante. Foi só contratar o Ailton ali, pré-jogo contra o Atlético Nacional,
o Cedric falou, você ligou para o Cicinho e virou Cicinho, pô. Incrível, 2 grandes partidas do Cedric. Acho que hoje também, cara, eu não me lembro de uma partida onde o Cedric me meteu um toque me voe. Ele pegou ali na lateral, ele cortou pro meio ali um pouquinho, viu o Luciano, tocou o Luciano, ele automaticamente fui. O Luciano magicamente tirou um passe ali exuberante pro Cedric Soares. Ele cruzou assim, na medida. Parece que ele passou, ele parecia jogo de futebol americano. Ele pegou a bola aqui e falou, toma, Tapia! E o Tapia cabeceou. O Cedric vem fazendo boas partidas e isso é bom, cara. Isso é muito bom. Mailton, Mike, o próprio Cedric, os 3, para mim, eles são jogadores completamente diferentes. O Cedric, por mais que esteja ajudando agora mais ofensivamente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se não sai a coletiva do Cristão. Mas o Cedric, apesar de agora ele estar ajudando mais ofensivamente, ele é um lateral um pouco mais, se a gente pode dizer, um pouco mais equilibrado, né? Ele é bem mais, aliás, não é nem equilibrado, ele é mais defensivo, né? O Mike, ele não é tão defensivo e nem tão ofensivo, ele é mais equilibrado. Só que o Mike, ele tem uma tendência de ser um lateral, que mesmo ele sendo um lateral, ele gosta mais de ir para o meio, até porque ele tradicionalmente sempre jogou com pontas ao lado dele na base, Lucas Ferreira e Henrique Carmo. E o Mailton é totalmente ofensivo, defensivamente ele pode sofrer um pouco, mas ele é totalmente ofensivo. Então são 3 laterais que vão se completar, são 3 laterais que, a depender do jogo, você pode escalá-los. E o Cedric está jogando muito bem. Cedric, Tapia, teve uma fase ruim do Bobadilha, do Marcos Antônio, Ferrarese, até o próprio Sabino, cara, que eu também tenho as minhas considerações. Nenhum jogador é descartável. A gente não infelizmente, não estamos num período onde estamos com a grana do Palmeiras, com a grana do Flamengo, com a grana do Botafogo, com a grana até do Bahia. Então, cada jogador ele vai ser importante em algum momento. E cabe ao Crespo, como ele tem feito, de extrair ao máximo desses jogadores quando possível. A gente pode discordar, por exemplo, do departamento de futebol, da diretoria, de ter renovado com o Cedric até 2027, por exemplo. Para mim, o Cedric é ano a ano. Olha, você faz ao final do ano, você avalia o Cedric e fala, beleza, mais um ano. Sabino, a mesma coisa. Tapia, a mesma coisa. Esses jogadores que a gente sabe que tem questões técnicas até limitadas, que não são unanimidades em termos de talento, como jovens da base, como outros atletas, você precisa fazer um contratinho de 1 em 1 ano. Porque se o cara não quiser, você fala um abraço, vou no mercado, eu consigo outros igual você, e você também se blinda ali financeiramente. Então isso é uma outra questão. Mas o Crespo, dentro do que ele tem, ele está sabendo aproveitar ali essas possibilidades. O Sabino tem algumas limitações, mas vai ser importante, está sendo importante, até para uma outra atividade de elenco quando todo mundo estiver disponível. O Cedric tem sido importante, voltou a ganhar confiança. Aquele gol de pênalti talvez foi muito importante para ele, porque hoje ele fez mais uma grande partida. O nosso querido Avenida Paulista lá não jogou absolutamente nada, não se criou ali por aquele lado. O Júnior Santos caiu por lá, não se criou para cima do Cedric. O Rony também tentou ir para lá, também não se criou. O Renier tentou ir para lá, também não se criou. Então, realmente, o nosso português ali, o Edu Barro, sempre brinca lá no nosso grupo de membros. O comedor de bacalhau jogou muita bola, cara. Jogou muita bola. Foi muito bem mesmo. Foi muito bem mesmo. Tá? Enfim, eu gostei muito aí dessas 2 questões aí, tanto do Crespo conseguir armar o time, né? Mesmo a gente tendo algumas diferenças, e do Cedric também jogando muita bola. Bom, a coletiva já está criada. Essas lesões vêm em lances fortuitos, né? O futebol tem mudanças de direção, tem movimentos não previsíveis que você tem que fazer na hora, de acordo com o que acontece, onde está a bola, você tem um impacto do adversário. O fato é que a gente não esperava, né, isso. A gente todo mundo preocupado com a lesão do Marcos Antônio, daqui a pouco vamos falar dela, que é muito mais leve. E o André Silva sai, e uma gravidade, se não é extrema, ela é, como a gente pode dizer, acentuada, porque é lesão de ligamento. Se não é total, ela é parcial, e aí fica a cargo dos médicos. O Corrêa, Moisés Cohen, né, ou Corrêa, é o médico que está cuidando do Lucas, e
e é o especialista. O Caleri e Rian Francisco. Né? São Paulo não tem ali na equipe um especialista em joelho, recolhe o Moisés Cohen, que tem muito renome em termos de cirurgia de joelho. Sim. Agora, você pensa em como a gente estava sábado à noite, ontem de manhã, que a gente estava pensando, pô, o Lucas talvez seja titular, não sei o quê, e de repente a gente toma essa tunda. Lucas vai ficar fora até pelo menos o jogo com a LDU, Marcos Antônio fora por não sabemos quanto tempo, André Silva de fora por no mínimo 2 a 4 meses. Aí ontem o Arnaldo falou alguma coisa também sobre o Luciano, não falou? Mas pelo menos aparentemente... Está sendo poupado, né? Então. E sobre o Oscar, né? Tá aí, ó. Ainda tem o Oscar. É muita coisa. Oscar, a gente fala logo mais. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. O Leonardo Menegas mandou aqui um superchat pra gente, né? Falando sobre justamente que acha inacreditável essa questão do Oscar. Maurício Barros tem uma teoria, digamos, caótica, né, extrema para esse jogador. Não é teoria, não é nem teoria. São assuntos, são apurações. Maurício, você chegou a ver o lance? O pessoal do perfil No Detalhe Tricolor publicou um vídeo que mostra exatamente o momento da lesão do André. Vou rodar aqui. Aqui, ó. É agora, ó. Joelho direito. Ó. É um leve toque ali no chão, né? É uma coisa... Sim. Não tem... Não tem violência aí. Primeiro ou no segundo, né, Maurício? É o joelho direito, tá, gente? É o joelho direito, tá? Ele chuta com a esquerda, tem até um contato com o jogador, mas é o joelho direito aí que causou esse rompimento. Gramado natural, quer dizer, é uma tremenda uma infelicidade. E o que a gente sempre fica preocupado é quando decide pelo tratamento conservador e não resolve direito, depois, quer dizer, perde o tempo do tratamento conservador, não resolve direito, daí depois tem que operar e perdeu-se um tempo do tratamento cirúrgico, que é mais radical, porém costuma ser definitivo, né? Mas os médicos sabem melhor do que nós. Sim, mas é justamente por isso que o São Paulo deveria ser transparente, que a impressão que deixa para todo mundo é que, tentou o tratamento conservador, nunca dá certo, porque depois tem que fazer cirurgia. Então o São Paulo deveria ser transparente nisso, deveria falar quais foram os tratamentos conservadores que deram certo, porque certamente houve. Só que não tem. Há 2 meses o São Paulo estava, aliás, menos de 2 meses, há 1 mês e meio o São Paulo estava liberando o relatório do Dr. Moisés Cohen sobre o Lucas. Parecia que era um momento de transparência, não sei o quê, mas era só um momento de transparência, porque depois não se teve mais nada. Agora tem de novo uma recaída com o Lucas e ninguém sabe o que está acontecendo. Sim. Bom, dando sequência aqui, né, Maurício? Vamos então colocar o vídeo do nosso querido Alexander Vieira, que vai falar agora sobre a situação de Marcos Antônio, que também se lesionou na noite de domingo. O seguinte, conversei com várias pessoas e também do entorno do atleta. Essa lesão do Marcos Antônio foi de grau 1. Foi uma lesão mais simples na parte posterior da coxa, até mais simples daquela primeira que ele teve ainda sob o comando do Zubeldia. Então, obviamente, o São Paulo evita prazos e tudo mais, mas a expectativa ele fica de fora essa semana inteira dos treinamentos e também da partida contra o Cruzeiro. E aí teriam 2 semanas de data FIFA. Seria o tempo suficiente para que ele pudesse se recuperar dessa contusão e voltar já contra o Botafogo para ter ali poucos minutos, para, quem sabe, entrar no segundo tempo, para ali ter um mínimo de ritmo de jogo para estar pronto para a partida contra a LDU. Então aí o Marcos Antônio, que até conversando com algumas pessoas, o fato dele ter saído rapidamente da fisgada pode ter sido impeditivo para que ele tivesse algo mais grave nessa contusão na parte posterior da coxa. Então, pelo menos por enquanto, né, a gente sabe que no São Paulo a gente sempre tem que ter cautela. A expectativa para as quartas de final é de ter o Marcos Antônio disponível sim para a partida já de ida contra a LDU, lá na altitude. Marcos Antônio, que a tendência era dele estar na convocação da seleção brasileira hoje, mas infelizmente por conta dessa contusão ele acabou ficando de fora. Maurício,
É triste, né, pro Marcos, né, que vinha sendo talvez o jogador mais relevante aí, ou mais melhor do São Paulo nesses últimos tempos, né? Descobriu-se aí como um articulador, né? O grande motorzinho, né? Até o apelido que estavam dando ali para o jogador, e estava na expectativa, né? Até o São Paulo, eu acho que tentando não acabar com o sonho desse jogador, que era ser convocado para uma seleção brasileira pela primeira vez na carreira, né? Tentou falar, não, ele não sentiu tanto, né? Acho que num auto-engano, talvez ali, o jogador tentando, né, se manter esperançoso. Mas saiu, né, a lista do Ancelotti, nenhum jogador do São Paulo foi convocado, e o São Paulo divulgou esse boletim aqui, Maurício. Sobre André Silva e Marcos Antônio, né? Então, temos aí, substituído durante a vitória com o Atlético Mineiro contra os dores do joelho direito, o atacante André Silva realizou o exame de ressonância magnética e deixa eu conseguir aqui, e teve diagnosticado uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. Nessa sexta-feira, acompanhado do médico do clube, Dr. Ricardo Galotti, o jogador passará por uma consulta com o Dr. Moisés Cohen, consultor médico do clube, quando haverá a definição da conduta de tratamento. Já o volante Marcos Antônio teve detectado uma lesão muscular na região da posterior da coxa esquerda. O jogador já iniciou o processo de recuperação no Refis Plus e a expectativa é de que o atleta pode estar à disposição da comissão técnica para o duelo contra a LDU pelas quartas de final da Copa Libertadores, né, Maurício? Então, realmente, a seleção não vai contar com o Marcos Antônio, nem o São Paulo nesse período, que tem 2 jogos importantes, né? Contra Botafogo, contra o Santos, se não me engano, e também contra o Cruzeiro, agora no sábado, lá em Minas Gerais. Ale, a lesão do Marcos Antônio é leve, tá? E essa lesão do futebol, felizmente, foi algo leve. Ele teve ali a consciência, não sei se esperançoso por ir para a seleção, mas o fato é que ele pediu para sair, não agravou. Provavelmente uma lesão de grau 1, que é a mais simples. Então, há uma possibilidade de ele estar à disposição do São Paulo já para a partida diante do Botafogo. De repente, jogar alguns minutos lá. Nós temos 20 dias até esse jogo aí do Botafogo. Então, é um tempo suficiente, né, sempre em tese, tá, por uma lesão assim leve, ser tratado e depois a transição cumprir todo o ciclo de tratamento. E para essa posição, eu acho que o São Paulo está bem servido. O São Paulo tem o Bobadilla, tem o Alisson, que imagino que já esteja aí para voltar, a não ser que também haja uma coisa mais séria em relação ao Alisson. Tem o Pablo Maia, que voltou a jogar bem, foi o melhor em campo para mim ontem. Tem ainda o Luan e tem até o Negrutti, né? E o Rodriguinho também, que acabou entrando no jogo de ontem e tal. Se você joga com 2 volantes e um meia, desses volantes você precisa de 2 ali no esquema. Então, eu acho que o São Paulo está bem servido e felizmente essa é uma boa notícia, que é algo leve do Marcos Antônio. Faz falta que ele venha sendo o principal jogador tricolor, mas para isso existe elenco, né? A questão do André Silva é muito mais grave, porque além de ser uma lesão terrível de joelho, né? Só não é pior do que o rompimento total aí do ligamento, porque nessa posição o São Paulo perdeu o titular Caleri e a grande promessa da base. São 3 centroavantes, um mais veterano, um em meio de carreira, assim, no auge, que é o André Silva, e o outro garoto. E os jogadores que o São Paulo tem no banco, o primeiro, quem tá melhor, é justamente o Tapia, que ontem fez mais um gol, né? A gente falou aí do Dineno, o Dineno ainda não disse a que veio. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a busca desesperada por um centroavante. Quero começar falando sobre jogadores que não serão contratados. Antes de gravar esse vídeo, conversei com 2 dirigentes do Tricolor e eles asseguraram que o Daverson não tem chance e que o Diego Costa nunca foi discutido. Daverson está afastado no Fortaleza, enquanto o Diego Costa está desempregado desde que deixou o Grêmio na temporada de 2024. Outros nomes que surgiram entre torcedores do São Paulo e também não serão contratados: o Mastriani do Botafogo, tem 8 jogos no Brasileiro, o limite é de 6. O Tiquinho Soares, no Santos, fez 16 partidas, enquanto o Juninho no Flamengo fez 11 jogos. Nomes que podem pintar no São Paulo: Lautaro Dias, atleta que pertence ao Cruzeiro, ainda não estourou o limite de jogos e em outros momentos já foi especulado pelo Tricolor.
Ko Kyogawa, centroavante japonês de 27 anos de idade, pertence ao NEC e havia sido sugerido ao São Paulo no mês passado. Na oportunidade, o São Paulo não demonstrou tanto interesse. Na Série B, queria chamar a atenção para 2 nomes. Carlão, da Ferroviária, vice-artilheiro da competição com 8 gols marcados, e Kleber, que pertence ao Avaí, com 6 gols marcados. Só para completar, separei também uma lista de jogadores livres no mercado. São jogadores de nome, que certamente custariam muito dinheiro, não sei se estão dentro da realidade do São Paulo. Começando com Jamie Vardy, você vai lembrar dele, centroavante que marcou história naquele Leicester campeão da Premier League. Hoje, com 38 anos de idade, ele não renovou o contrato com o Leicester e está livre no mercado. Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, fez muito sucesso com a camisa do Porto e não teve seu contrato renovado com o Hatayspor, da Turquia. Para completar, Danny Ings, atacante inglês de 33 anos de idade, já jogou por West Ham, Aston Villa e Liverpool, também não teve seu contrato prorrogado. O último, Ekambi, atacante de Camarões, 32 anos de idade, estava no Al Ettifaq depois de passagens por Lyon, Rennes e Vila Real. Você, na condição de presidente do São Paulo, contrataria qual centroavante? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like.